Olá, caros colegas, vamos dar seguimento aos nossos estudos, hoje falando ainda da Lei 6.830, que instituiu a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública. Nos dois últimos encontros, nós falamos sobre a lei e hoje nesse encontro, nesse vídeo, nós iremos terminar esse estudo. Antes, eu quero deixar claro a vocês que esses vídeos vão colaborar com você para os estudos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e para outros concursos TJ de outros estados ou também TRE, TRT, que vão cobrar esses conteúdos, atos de ofício, Nós estamos vendo nesse momento atos de ofício, termos processuais cíveis. Nos próximos, eu acredito que daqui 3 ou 4 vídeos, nós vamos gravar atos de ofícios, termos processuais criminais. Muito bem. Caros colegas, vamos ver o que diz o artigo 24 da lei. Artigo 24. A Fazenda Pública poderá adjudicar os bens penhorados antes do leilão pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos, findo o leilão. Então, a Fazenda Pública poderá adjudicar, ficar com os bens penhorados antes do leilão pelo preço da avaliação, se a execução não for embargada ou se rejeitados os embargos. Foi embargada, mas os embargos foram rejeitados, a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens. E findo o leilão, sem sucesso, a Fazenda Pública poderá adjudicar os bens. Diz a letra A do artigo 24. Se não houver licitante pelo preço da avaliação. Fim do leilão, porque não houve licitante pelo preço da avaliação. Fim do leilão, porque havendo licitantes, com preferência em igual de condições com melhor oferta, no prazo de 30 dias. Parágrafo 1. Se o preço da avaliação ou o valor da melhor oferta for superior aos dos créditos da Fazenda Pública, a adjudicação somente será deferida pelo juiz, autorizada pelo juiz, se a diferença for depositada pela exequente à ordem do juízo no prazo de 30 dias. Então, a Fazenda Pública ela tem 30 dias para depositar o excedente do valor da dívida pública. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Pode marcar aí que essa informação é muito importante. Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Isso é importante. Preste bem atenção, porque a banca pode vir cobrar esta informação. Ainda, parágrafo único. A intimação de que trata este artigo, poderá ser feita mediante visto dos autos com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria. Artigo 26. Se antes da decisão de primeira instância
a inscrição da dívida ativa for a qualquer título cancelada, a execução fiscal será extinta. A execução fiscal será extinta sem qualquer ônus para as partes. Artigo 27. As publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente ou reunir num só texto os diferentes processos. Então, fiquem atentos que as publicações de atos processuais poderão ser feitas resumidamente. Parágrafo único. As publicações farão sempre referência ao número do processo no respectivo juízo e ao número de correspondente da inscrição da dívida ativa, bem como ao nome das partes e de seus advogados suficientes para a sua identificação. O juiz, diz o artigo 28, o juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade, da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. O juiz, a requerimento das partes, poderá, por conveniência da unidade, da garantia da execução, ordenar a reunião de processos contra o mesmo devedor. Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, os processos serão redistribuídos ao juízo da primeira distribuição. Vamos resolver algumas questões? Vamos lá. Questões sobre a Lei 6.830 de 1980. É correto afirmar que, questão 1, deixa eu marcar aqui para a gente estar gabaritando. Vamos lá. Questão de número 1. A cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública é sujeita a concurso de credores ou habilitação. É sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, concordata, liquidação, inventário ou arrolamento. Essa questão está errada, porque, na verdade, a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda Pública não é sujeita a concurso de credores. Não é sujeita a concurso de credores. Primeira questão, ela é falsa. Já estou gabaritando. Segunda questão. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público, na seguinte ordem: União e suas autarquias, de estados, Distrito Federal e territórios e suas autarquias conjuntamente e pró rata, dividido igualmente, municípios e suas autarquias conjuntamente e pró rata. Questão exata, questão verdadeira. A questão do 2 é verdadeira. O concurso de preferência somente se verifica entre pessoas jurídicas de direito público na seguinte ordem: primeiro, a União e as autarquias federais; segundo, Estado, Distrito Federal, territórios e suas autarquias, conjuntamente pro rata, rateando o valor entre esses classificados na segunda ordem. Terceira ordem, municípios e suas autarquias, conjuntamente rateando também os valores nesta terceira ordem. Questão de número 3, deixa eu marcar aqui para nós gabaritarmos. Com prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da Fazenda Pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza, do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados com ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for
seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente impenhoráveis. Vamos lá. Questão verdadeira ou falsa? Podem gabaritar. Questão verdadeira ou falsa? Vamos gabaritar. Questão falsa. Por que a questão é falsa, professor? Vamos ver por quê? Porque é o seguinte, diz o artigo 30, sem prejuízo, não é com prejuízo, sem prejuízo. Sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento da dívida ativa da fazenda pública a totalidade dos bens e das rendas, de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, seu espólio ou sua massa, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declara absolutamente. Estão vendo que, neste caso, o impedimento, a impenhorabilidade deve ser absoluta. Então, a questão foi falsa porque a banca colocou com prejuízo. Na verdade, é sem prejuízo dos privilégios especiais. Desculpa. Mais uma questão. Questão de número 4. Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação poderá judicialmente ser autorizada sem a prova de quitação da dívida ou a concordância da fazenda pública. Repete, por favor, repito. Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação poderá ser judicialmente autorizada sem a prova de quitação da dívida ativa ou a concordância da fazenda pública. Podem gabaritar. Essa questão está errada. Questão falsa. Porque o que diz o dispositivo legal? Nos processos de falência, concordata, liquidação, inventário, arrolamento ou concurso de credores, nenhuma alienação será, não é poderá, nenhuma liquidação será judicialmente autorizada sem a prova de quitação da dívida ativa ou a concordância da fazenda pública. Questão de número 5. É incorreto dizer que os depósitos judiciais em dinheiro poderão ser obrigatoriamente feitos na Caixa Econômica Federal, na Caixa Econômica ou no Banco Oficial da Unidade Federativa. Questão verdadeira ou falsa? Questão falsa. Por quê? Vamos ver, não é poderá. Vamos ver o que diz o dispositivo. Serão os depósitos, artigo 22, os depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos na Caixa Econômica Federal, de acordo com o decreto 1737, de 20 de setembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta pela União ou suas autarquias. Inciso 2 do artigo 32. Na Caixa Econômica ou no Banco Oficial da Unidade Federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, municípios e suas autarquias. Questão de número
questão de número 5. A questão falou que está incorreto, então a questão está certa, porque realmente está incorreto. Porque na verdade não é poderão, serão. Ok. Tem que prestar atenção. Porque às vezes a banca fala que está incorreta, realmente está incorreta a questão. Né? Mais uma. É incorreta? É incorreto. Presta atenção. É incorreto afirmar. Os depósitos que trata o artigo 32 estão sujeitos à atualização monetária, segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. Após o trânsito em julgado da sentença, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do juízo competente. A assertiva falou que está incorreta. Então, está verdadeira ou falsa? Está falsa, porque, na verdade, a assertiva é correta. O que diz o artigo 32, parágrafo 1º e parágrafo 2º? Os depósitos de que trata o artigo 32, que são os depósitos iniciais de dinheiro, estão sujeitos à atualização monetária segundo os índices estabelecidos para os débitos tributários federais. Após o transjugado da decisão, o depósito monetariamente atualizado será devolvido ao depositante ou entregue à Fazenda Pública mediante ordem do juízo competente. Muito bem. Mais uma assertiva. A questão de número 6. O juízo do ofício comunicará a repartição competente da Fazenda Pública para fins de averbação no registro da dívida ativa. A decisão final transitada em julgado que der por improcedente a execução total ou parcial. Vamos entender o que fala o artigo 33 da Lei 6.830 de 1980? O juízo do ofício comunicará a repartição competente da Fazenda Pública para fins de averbação no registro da dívida ativa. A decisão final, transitada em julgado, que der por improcedente a execução total ou parcialmente. Artigo 34. Das sentenças de primeira instância, proferidas em execuções de valor inferior ou igual a 50 obrigações registradas do Tesouro Nacional, ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração. Para os efeitos deste artigo, diz o parágrafo 1º, considerar-se-á o valor da dívida monetariamente atualizado e acrescido de multa e juros de mora e de mais encargos legais na data da distribuição. Os embargos infringentes, instruídos ou não com documentos novos, serão deduzidos no prazo de 10 dias perante o mesmo juízo em repercussão fundamentada. Ouvido o embargado, no prazo de 10 dias, serão os autos conclusos ao juiz, que dentro de 20 dias os rejeitará ou reformará a sentença. Diz o artigo 35. Nos processos regulados por esta lei, Lei 6.830 de 1980, poderá ser dispensada a audiência de revisor no julgamento das apelações. Artigo 36. Compete à Fazenda Pública baixar normas sobre o recolhimento da dívida ativa respectiva, em juízo ou fora dele, e aprovar, inclusive, os modelos de documentos de arrecadação. Artigo 37. O auxiliar de justiça que, por ação ou omissão culposa ou dolosa, prejudicar a execução, será responsabilizado civil, penal e administrativamente. Artigo 10. Único. O oficial de justiça deverá efetuar em 10 dias as diligências que lhes forem ordenadas, salvo motivo de força maior devidamente justificado perante o juízo. A discussão judicial da dívida ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução. Na forma desta lei,
salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido de juros e multa de mora e demais encargos. Parágrafo único. A propositura pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso a caso interposto. Artigo 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos processuais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito. Parágrafo único. Se vencida a Fazenda Pública, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. O processo administrativo correspondente à inscrição de dívida ativa, à execução fiscal ou ação proposta contra a Fazenda Pública será mantido na repartição competente, dele se extraindo as cópias autenticadas ou certidões que forem requeridas pelas partes ou requisitadas pelo juiz ou pelo Ministério Público. Mediante aquisição do juiz, a repartição competente, com dia e hora previamente marcados, poderá o processo administrativo ser exibido na sede do juízo, pelo funcionário para esse fim designado, lavrado o seu eventual termo de ocorrência, com indicação, se for o caso, das peças a serem trasladadas. O juiz, diz o artigo 40, o juiz suspenderá o curso da execução enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e nesses casos não ocorrerá o prazo de prescrição. Suspenso o curso da execução, será aberta a vista dos autos aos representantes judicial da Fazenda Pública. Decorrido o prazo máximo de 1 ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrar os bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. Encontrados que sejam a qualquer tempo o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução. Se a decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo decadencial, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. A manifestação prévia da Fazenda Pública, prevista no artigo 4º desta lei, será dispensada no caso de cobranças judiciais cujo valor seja inferior ao mínimo fixado por ato do Ministério da Fazenda. O próximo estudo será sobre alienação. Estude bastante, confie em Deus Pai e você alcançará o sucesso. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.